Fala, senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos conosco. Para quem não me conhece ainda, professor Dorival Conte Júnior, língua portuguesa aqui minha disciplina. Mais uma vez aqui gravando um vídeo para vocês. Mais uma oportunidade aí, você que é da Bahia, você que é da região da Bahia, o que pretende morar na Bahia, de repente está pensando em morar lá naquela região, olha só, Universidade Federal da Bahia abriu um concurso ontem, edital fresquinho, e eu vou trazer aqui para vocês a análise da parte de língua portuguesa. Vou trazer aqui umas dicas de como você estudar, de como você se preparar a cada um desses assuntos e o que a banca normalmente questiona sobre cada um desses assuntos. Como é que é a estrutura, né? Então, a análise do edital ela serve para isso aí. 75 vagas, olha que legal. Acompanha comigo aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa análise, mas inicialmente deixa eu mostrar para vocês. Tem as informações mais genéricas. Salário mais auxílio alimentação, a banca examinadora, o valor da inscrição, data da inscrição aí embaixo e a data da prova. Tá lá só em dezembro, dá tempo de estudar tudo isso aqui. Você vai ver o edital aqui, nossa, edital enorme de língua portuguesa. Não é não, eu vou mostrar aqui para vocês, tranquilo, dá para estudar. São 20 questões de língua portuguesa e olha só, a característica dessa banca, pelo menos nesse concurso, vai fazer igual o CESP e Sebrasp, aquela coisa do verdadeiro ou falso, certo ou errado. Aí é que você tem que tomar cuidado, hein? Muita atenção, porque será atribuído o valor de um ponto para cada marcação de acordo com o gabarito oficial. Ou seja, acertou a questão, valeu um ponto. Mas será atribuído 0 ponto cada item em branco ou dupla marcação. Então, se você erra uma questão, olha que a informação embaixo, será descontado o valor de 0,75 centésimos de ponto para cada marcação em desacordo com o gabarito oficial. Bom, e daí? E que significa o quê? Bom, significa o seguinte, não tem certeza? Não responde, deixa em branco. E se responder no chute, né, não dá para fazer isso. Questões caracterizadas com essa forma, né, de verdadeiro ou falso, certo ou errado, não dá para você chutar. Por isso que eu vou trazer a análise do edital aqui e mostrar como é que você estuda isso, tá? Para você chegar lá realmente preparado. Fechou? Vamos comigo aqui então. Bom, aqui está o edital de uma maneira geral, tá? Do item 1 até o item 6, até o item 7, na verdade, que tem a parte de redação oficial, que eu vou mostrar separado aqui para vocês, tá? Nossa, que edital enorme, é nada, eu vou dividir para vocês aqui, ó. Essa primeira parte aqui, ó, essa parte, ortografia oficial, emprego de tempos, estrutura morfossintática, essa é a parte de gramática. Você vê que eu trouxe ali embaixo, ó, no item 7, manual de redação, né, ele tá colocado ali, ó, junto com a parte de português. Então, esses itens, eles dizem respeito à parte de português, tá certo? E a parte de interpretação tá aqui, ó, dos item 1, né, itens 1, 2, 4, 4.1, 6 e assim vai. Então, compreensão, interpretação de textos, gêneros de tipologia. Então, essa é a parte da interpretação, tá? E essa é a parte da gramática. Bom, e daí? Por que eu separei dessa forma aqui, ó? Todo concurso, independentemente do cargo e da banca examinadora, quando o aspecto é língua portuguesa, eles fazem dessa forma. Eles vão te dar um texto para você interpretar e vão fazer questões de interpretação desse texto, né? Perguntando interpretação e compreensão desse texto especificamente. E desse mesmo texto, eles vão retirar as questões de gramática também. Então, a sua prova em língua portuguesa é dividida em duas partes. A parte da interpretação e a parte da gramática. Por isso que eu separei aqui para vocês. Vamos ver, então, aqui a parte da interpretação. Tem uma diferença, viu, gente? Compreensão e interpretação. A compreensão aqui, ó, você tem que decodificar, tá? Compreender é decodificar, tá certo? E decodificar, sabe o que é? É conhecer as regras da gramática. Tá? Você precisa conhecer a norma padrão. Não adianta você decodificar um texto se você não souber, por exemplo, encontrar um sujeito, encontrar um verbo, encontrar uma regência. Então, você tem que saber isso aí, decodificar, compreensão. Já a interpretação, ela tem a ver com a subjetividade, é mais subjetivo. Ou seja, você tem aí uma diferença
básica, e como isso tem no edital, a gente tem que informar o candidato, né? Compreensão. Se o examinador pergunta sobre compreensão, então a primeira coisa que você vai buscar ali no texto é um verbo. Tá? Por quê? Porque a partir do verbo, você vai identificar quem é o sujeito, se ele está praticando a ação do verbo, se ele está recebendo a ação do verbo, ou seja, se ele é um sujeito agente ou se ele é um sujeito paciente. Isso muda a interpretação. Se o verbo está no pretérito, pretérito perfeito, imperfeito, tem mudança de interpretação. Pretérito perfeito é uma coisa, imperfeito é outra, são interpretações diferentes. Então, a parte de compreensão, ela tem muito a ver com a gramática. Regência, né? Você conhecer a regência verbal, regência nominal, pontuação. Então, essa parte de compreensão tem a ver com normas. E a parte de interpretação é mais subjetivo, é aquilo que você entende, é aquilo que você compreende do texto. Só que detalhe, as perguntas de interpretação, elas não vão fugir daquilo que está no texto. Então, tudo que tiver questionamento de interpretação, você vai encontrar no texto, por meio de palavras-chave. Pode ser substantivos, podem ser sinônimos, está tudo no texto. Então, nada está fora do texto. Tá? Gêneros, gêneros variados ali. Então, a gente tem, inclusive, nas aulas aqui, essa parte é mais decoreba, né? Decora. É tipo figuras de linguagem, é bem decoreba. E normalmente a banca não questiona isso. Eles colocam isso que é para o candidato ter uma noção de que tipo de texto ele está lendo ali. É até legal estudar isso aí, porque você já identifica qual tipo de texto que você está lendo ali naquela questão, né? Naquele seu concurso. Esses gêneros aí e tipologia textual, então o seu narrativo, descritivo, dissertativo, tem características próprias, né? O narrativo, ele tem personagens, ele tem tempo, ele tem um fato que aconteceu, e eu posso perguntar o que para aquele texto. Um dos textos da tipologia que é mais questionado são o dissertativo. Dissertativo tem a ver com opinião, normalmente aparece a opinião do autor do texto, então é bem simples também, tá? Mecanismos de coesão, que é o item 4, tem a ver com gramática. Mecanismo de coesão, junto com o item 4.1, você vê que eles colocaram juntos. Você tem lá, ó, emprego de elementos. Deixa eu abrir a tela para vocês aqui para ficar mais fácil. Ó. Mecanismos de coesão. Coesão significa ligar. Tá? Coesão textual significa ligar. Esses mecanismos de coesão, tá aqui embaixo, ó. Elementos de referenciação, aqui tem a ver com sinônimos. Tá? Sinônimos. Tem a ver também com substantivos. Você troca um substantivo por outro, ele traz uma referenciação, faz uma referência a algum outro elemento do texto. Escrever um outro elemento de referenciação também faz referência, bem fácil, tranquilo, pronomes. Pronomes, né? Os pronomes, eles fazem referência a alguma coisa, né? Por exemplo, quando eu uso o ele no texto, eu estou me referindo a um substantivo masculino singular. Substituição também. Essa substituição tem a ver com gramática também. O uso dos pronomes átonos, principalmente. Sabe aquela coisa do lhe, do lo, lá, los e las? Então, esses são elementos de referenciação, de substituição também, justamente para evitar a repetição do texto. Aí eles colocam ali, é até repetido, né? Mas eles fazem dessa forma. Ó. Conectores tem a ver com coesão, né? Se coesão é ligar, né? Conectores também, ó, e outros elementos de sequenciação. Esses outros elementos de sequenciação aqui, gente, são as conjunções. Tá? As conjunções estão lá na parte de gramática, que eu vou mostrar para vocês. Então, conectores aqui podem ser pronomes, podem ser preposições, podem ser conjunções. Tudo isso a gente tem nas aulas aqui. Tá? Então, não se assustem com o edital, é bem tranquilo. Depois aqui, ó, o que é esse reescrita de frases e parágrafos? A reescritura com o mesmo sentido. Normalmente eles pedem o sentido original do texto. Então eles te dão um texto, né, te dão uma frase ali para você ler, identificar, e pede para você assinalar a alternativa que tem a ver com aquela frase, mas com uma outra reescrita, uma outra forma. Isso tem a ver com o posicionamento das palavras dentro do texto. E tem a ver com sinônimos, tem a ver com o uso de pronome, tem a ver com gramática também, né? Então, a parte interpretativa tem muito a ver com a parte gramatical. A significação das palavras aqui, pessoal, que é o item 6.1, aqui é o seguinte, aqui é leitura, tá?
Leitura, porque significação você tem que pegar o dicionário e destrinchar. Você não vai fazer isso, ninguém faz isso. Não é assim que se estuda. A mesma coisa acontece substituição de palavras ou trechos. Eles pedem essa substituição que tem a ver também com a reescrita aqui. Então, a leitura e o conhecimento de algumas regras gramaticais, eles vão te ajudar a responder questões como essa daqui, por exemplo, ó, reorganização da estrutura de orações e períodos. Essa reorganização tem a ver com a ordem da oração. Então, por exemplo, ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Pode ser invertido, o complemento pode estar no início do período, o sujeito lá no fim. Então, ó, tudo pelo verbo a gente encontra. E essa reescrita de textos, diferentes gêneros e níveis de formalidade também, é a mesma coisa. Está tudo ligado aqui ao item 6.3 ali também, com reorganização. Então, a gramática também aqui, muito mais gramática do que qualquer outra coisa, né? Deixa eu voltar aqui, ó. A parte de gramática mesmo, de regra, ortografia, gente, ó. Essa ortografia tem a ver com a grafia das palavras e tem a ver com a acentuação também. É o estudo desses dois assuntos. O estudo da grafia, leitura. Ou então, você também pode começar, aliás, eu começo a minha aula de ortografia oficial mostrando justamente o uso dos porquês. Sabe aquele porquê separado sem acento e tal? Só que traz muita dúvida para o candidato. E a parte de acentuação, oxítona, paroxítona, proparoxítona, ela tem muito a ver aí com decoreba também. Deixa para estudar por último isso daí. Empregos de tempos e modos verbais. Então, o tempo aqui, pretérito, perfeito, imperfeito, tem a ver com sentido também, né? Até comentei com vocês agora. Modos verbais, indicativo, subjuntivo, tem a ver com sentido também. Por exemplo, um modo subjuntivo, quando o verbo está empregado numa forma subjuntiva, quer dizer que eu tenho uma hipótese ali, né? Você poderia me emprestar o livro? Esse poderia é subjuntivo, é uma hipótese, eu não sei se você vai emprestar. Agora, por exemplo, se tivesse assim, empreste-me o livro, aí a gente já tem um modo verbal chamado imperativo, que é uma ordem. Então tem a ver também com a parte interpretativa. Essa estrutura morfossintática que aparece aqui, deixa eu abrir aqui a tela para vocês. Estrutura morfossintática, o item 5 do período. Esse morfossintática é o seguinte, é a soma da morfologia com a sintaxe. Ou seja, conhecer exatamente esse item aqui, esse é o item da morfologia, classe de palavras. O que é conhecer? É você saber achar um substantivo, é você saber achar um adjetivo, é você saber achar um pronome. E para que serve tudo isso? Essa estrutura morfossintática é isso, é você identificar tudo isso aqui, por exemplo, né, saber achar essas classes de palavras e saber para que serve, né? E a sintaxe tem a ver com a análise um pouquinho mais ampla. Então, por exemplo, aqui, sujeito, o verbo, se o verbo é um verbo transitivo direto, se é um verbo transitivo indireto, isso aqui está embaixo aqui, está emendado com regência. Então, quando a gente estuda, por exemplo, aqui, regência verbal e nominal, nós já estamos estudando os complementos do verbo e do nome, nós estamos estudando uma parte da sintática aqui, da análise sintática, e também uma parte da morfologia. Então, a parte de regência verbal e nominal, ela vai suprir o conhecimento disso aqui, tá? Junto, claro, inicialmente temos que começar por classes de palavras. Aliás, nas minhas aulas, essa ordem, eu sigo essa ordem. Mostro classes de palavras para mostrar o restante para vocês. Esses dois itens, 5.1 e 5.3, relações de coordenação entre as orações e subordinação, esse aqui tem a ver com a parte sintática mesmo, junto com a morfológica. Como assim? Olha só, para você saber, por exemplo, se uma oração é coordenada, nós precisamos conhecer um elemento que está aqui, que é uma conjunção. Para saber se ela é subordinada, também uma conjunção e um pronome relativo. Já que o pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. A conjunção adverbial introduz uma oração subordinada adverbial. A conjunção integrante introduz uma oração subordinada substantiva. Falando dessa forma, parece difícil, mas se você identifica as palavras-chave daqui, que são conjunção e pronome relativo, você identifica o nome da oração, tranquilo.
Se você consegue identificar as classes de palavras, substantivo, adjetivo, verbo, etc., você consegue identificar os termos da oração. Termos essenciais, termos integrantes, acessórios. Tá? Então não se preocupem com esses nomes. Tem tudo um esquema aqui para a gente estudar. O emprego de pontuação, gente, tem que ser estudado por último. Por quê? Porque você precisa conhecer a morfossintaxe da oração. Saber onde é que está o sujeito, onde é que está o verbo, onde é que está o seu complemento. Aí sim você vai empregar pontuação. Por exemplo, existe uma regra de pontuação que tem a ver com oração subordinada. Né? Quando a oração subordinada está anteposta à oração principal, a vírgula é obrigatória. Então tem uma regrinha lá, mas como é que eu vou saber se a oração é subordinada? Preciso conhecer conjunção, pronome relativo. Então você tem que estudar todo esse esquema primeiro para depois deixar a pontuação por fim. Eles colocam de qualquer maneira no edital, mas a gente organiza aqui para vocês, tá bom? Vamos para frente aqui, ó. A parte de concordância verbal e nominal passa primeiro por classes de palavras, tá? Porque, ó, concordância é a harmonia do verbo. O verbo está aqui. O verbo e o núcleo do sujeito, né? É a harmonia dos dois. Concordância nominal tem a ver com substantivo. E substantivo está aqui. Substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral. Os artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam com o substantivo a que se referem. Tem a ver com, a concordância tem a ver com classes de palavras. Primeiro, temos que passar por classes de palavras. A regência verbal e nominal é você se familiarizar com alguns verbos, principalmente os verbos que têm mais de um sentido. Você pega, por exemplo, o verbo agradar, que pode ter sentido de fazer carinho, pode ter sentido de satisfazer. Você pega, por exemplo, o verbo aspirar, que pode ter sentido de almejar, desejar, pretender e respirar, e assim vai. Então, primeiro os verbos que têm mais de um sentido. Tudo isso tem nas nossas aulas. Tudo separado bonitinho para você não se perder. E a parte de emprego de crase aqui, antes precisa estudar a regência. Saber quando o verbo e o nome exigem uma preposição a, para você identificar quando a crase é obrigatória. Então, não estuda a crase sem estudar a regência antes, tá? Primeiro tem que estudar a matéria de regência. Inclusive, nas minhas aulas eu faço essa sequência aí. E depois, por fim, para terminar a gramática, a colocação pronominal. Então, colocação pronominal tem a ver com o posicionamento dos pronomes em relação ao verbo. Então, você tem o verbo aqui, aí você tem o pronome antes, você tem o pronome depois, o pronome no meio. Existe regra para tudo isso. E essas regras a gente tem separadas aqui em 3, 4 aulas, você consegue matar isso fácil, tranquilo. E por último, o manual de redação da presidência tem a ver com a comunicação oficial. Essa terceira edição ela é de 2018 e teve uma alteraçãozinha em 2019 em relação ao pronome de tratamento. Isso tudo está atualizado nas nossas aulas, tá? Tudo bonitinho, atualizado aí. Essa primeira parte aqui tem a ver com os princípios da redação, que são os atributos, né? Os atributos da redação oficial. Os atributos, por exemplo, impessoalidade, norma padrão, coesão, coerência. E tem a ver com os expedientes oficiais. Expedientes são os documentos. Então, você tem lá o ofício, tem termos que são, documentos que são utilizados por determinadas autoridades. Essa primeira parte trata somente disso daí. Mas tudo isso nas nossas aulas a gente tem. E a parte de interpretação, que eu já mostrei para vocês aqui, tranquilo? Plano de estudos, aula não tem jeito, tem que assistir as aulas junto com o material, essa nós chamamos de base forte. A parte da legislação já é mais para a parte de direito, né? A parte que vocês têm aí, a parte de direito, leitura e marcações. Já resumos e mapas e fichas tem a ver com português também, e depois resolver questões aí, tá? Então, esse é um plano geral. Sugiro que vocês assistam lá o vídeo do professor Cristiano, que ele traz isso aí, ó. Cronograma de estudos, ele monta um cronograma, achei muito legal esse cronograma. Por importância de matéria, importância que eu quero dizer na quantidade de questões. Você pega, por exemplo, português, são 20 questões. 20 questões de português. E conhecimentos específicos aqui, ó, são 50 questões. Então, vejam que conhecimentos específicos você estuda todos os dias, ó. Todos os dias
tem que estudar, né? Porque tem 50 questões. 20 questões de português, dá para você estudar num dia, né? Dá para pular, depois estudar português lá no outro dia, depois na revisão, estudo do português também, então ser um pouquinho menos, administração pública também. Então, bem legal esse mapinha mental, esse cronograma que o professor Cristiano trouxe, tá? Sugiro que vocês assistam esse vídeo, tá aí no canal do YouTube. Bom, esse é o concurso, gente. Assistente em administração, gabaritando Universidade Federal da Bahia. Vantagens do nosso curso. Curso online. Você tem um curso online, olha as vantagens que você vai ter aqui no Vencendo Concursos. Acesso imediato, adquirir o curso já pode entrar. Ilimitado, quantas vezes você quiser. Quer assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, 25 mil vezes, não tem problema, pode assistir. Teoria e questões comentadas, várias questões comentadas por todos os professores de todas as disciplinas. O material em PDF que você vai ter também. E olha que legal, grupo no WhatsApp. Mas não é só isso não, tem mais um bônus aqui para vocês. Aliás, 4. Esse bônus com 4 itens. Caderno de questões com centenas de questões de todas as disciplinas. Aulões, esses aulões são feitos por nós, aqui os professores. Determinados dias a gente vai fazer esse aulão. Você vai ficar sabendo pelo WhatsApp, inclusive. Simulado, pelo menos um simulado nós vamos fazer. E isso é muito legal, gente. Revisão de véspera. A revisão de véspera dá muito certo. A gente tem aí depoimentos aí de alunos que fazem a revisão de véspera conosco, e chega no outro dia na prova, o cara lembra de um monte de coisa. Então, olha só, bônus, todas essas vantagens, e esse aqui é o melhor, gente, ó. 397 é o valor original, baixou para 247 ou 12 de 24,65. Pode fazer no cartão, por mês. Para você adquirir um curso completaço, completo. Não, olha, gente, não tem, realmente, eu não conheço um curso mais completo do que esse aqui, com a quantidade de questões que a gente tem, quantidade de material que a gente tem aqui. Você vai fazer o seguinte, tem um link aqui embaixo para adquirir o curso, fazer a matrícula, e tem um outro link também na barra de descrição, que é o link para você entrar aí no grupo do WhatsApp. Então, são 2 links. Primeiro você faz a matrícula, clica no link aqui para fazer a matrícula. Fez a matrícula? Pronto, você já tem acesso. Aí já vai no link do WhatsApp, do grupo no WhatsApp, e já manda ver lá também. Já faz parte do grupo, porque todas as notificações vocês vão ficar sabendo por ali. Inclusive os dias dos aulões, do simulado, a revisão de véspera. Toda a informação. Teve alguma alteração no edital? A gente vai informar vocês ali. Então o grupo do WhatsApp é para isso, é para você se manter informado. Legal? Então, ó, 2 links abaixo. Primeiro link aí para adquirir o curso. Segundo, para você fazer parte aí do grupo de WhatsApp. Estou te esperando na plataforma para você identificar todos esses assuntos que vocês viram, não só de português, mas de outras disciplinas também. E nós temos tudo prontinho para vocês lá. Abraço para vocês, obrigado pela atenção. E olha lá, hein? Isso aqui não é gasto, isso aqui é investimento. O estudo não pode ser considerado gasto. Se você pensa que estudar é gastar, eu vou gastar dinheiro, eu vou gastar tempo, você está no lugar errado. Comece a mudar o pensamento, porque os vencedores, quem passa em concurso, quem se dá bem na vida, ele não pensa dessa forma. Ele pensa que é um investimento. Então, eu vou perder tempo estudando. Não, você vai ganhar tempo estudando. Eu vou pagar um curso, eu vou gastar. Não, você não é gastar. Gastar é outra coisa. Gastar é você comprar um celular, né, que daqui a pouco está desatualizado. Gastar é você comprar um tênis novo. Isso é gastar. Né? Mas não posso ter tempo? Pode, claro que pode, mas isso é gasto. Né? Agora, investimento. Investimento é no estudo. Estudar é investimento. Então, pensa nisso como investimento. Estou esperando você, que é um investidor vencedor, que vai adquirir o nosso curso e que vai ser aprovado. Quer apostar comigo? Então, tá apostado. A gente se vê lá na plataforma. Abraço para vocês. Bons estudos. Fica ligado. Depois eu vou trazer umas dicas desses assuntos dessa banca examinadora para a gente treinar. Legal? Até mais. Valeu.